Olá, está começando agora a segunda temporada do Café com Ela e vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. E nada melhor para esse momento está El Lima, que é mestre em História com ênfase em cultura e poder, amante da comunicação e de todas as artes. Estael, seja bem-vinda ao Café com Ela. Prazer, Vânia, prazer estar aqui com vocês. E também nesse currículo aí, parceira, né, do Portal Panorama, sempre tentando contribuir para a nossa comunidade em relação às nossas notícias, né, ao conhecimento que a gente pode levar para a nossa sociedade. É um prazer estar aqui com você hoje. Café com Ela. Quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Para começar, quem é a Estael em um simples cafezinho do dia a dia? Eu acho que isso que você trouxe no meu perfil é muito isso. Eu sou uma pessoa de múltiplos interesses, né? Mas que tem na sua essência essa coisa da comunicação, da história e da arte. Então, o meu dia a dia é permeado por essas coisas. Então, nesse cafezinho, eu sou essa pessoa que está falando sempre de arte, de comunicação, de história. Essa semana é uma semana muito importante, né? A Semana da Pátria, bicentenário da independência do Brasil. Muito se fala de 7 de setembro, mas afinal, o que é a independência do Brasil? Esse é um assunto bem pertinente, Vânia, porque nesse ano, né, a gente comemora os 200 anos da independência do Brasil. A independência do Brasil muitas vezes é vista, né, pelas pessoas como uma simples data, né? O 7 de setembro é visto como um feriado. A Semana da Pátria é vista como um momento em que se exalta a nacionalidade, né, o patriotismo, mas na verdade a independência do Brasil é um processo bem mais complexo que começa no século XIX, 1808 mais ou menos, 1807, né, quando estava acontecendo as chamadas guerras napoleônicas na Europa. A história, né, da independência do Brasil está estritamente ligada à história europeia naquela época. Então a gente tem um processo que inicialmente está acontecendo as guerras napoleônicas, né? Portugal está sendo pressionado pela França e o rei português, em conjunto com o rei francês, com o rei inglês, decide que é melhor para a família portuguesa, né, para a família real portuguesa, mudar-se para o Brasil. Então eles vêm para o Brasil, eles estão sendo pressionados durante essa guerra e eles se mudam para o Brasil. Né? Muitos historiadores hoje falam que eles fugiram, na verdade, para o Brasil. Né? Então, quando eles vêm para o Brasil deixa de ser uma simples colônia de Portugal e o Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal. Então, ele passa a ser um braço do reino português aqui na América. Isso, essa vinda da família real para o Brasil, vai fazer com que a gente ganhe muitos subsídios, digamos assim, para que a gente pense, né, enquanto brasileiros, que a gente pode ser independente. Como que isso acontece? Vem, por exemplo, as estruturas educacionais, né? A primeira universidade, que é a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, são criadas as primeiras bibliotecas, é criada a primeira estrutura que dá uma certa unidade, né, à nação brasileira. Então a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem, né, que retrata um pouco esse processo, que é quando Dom Pedro decide fazer a independência, né, no 7 de setembro, e o 7 de setembro é essa data que marca esse processo, mas não é o único momento. A gente vê que há várias representações nesse sentido, né, mas que a figura central que vai aparecer inicialmente é o Dom Pedro. Essa imagem aqui foi produzida em 1844, né, logo depois da independência, e mostra ali o Dom Pedro como figura central, né? Mas mostra um povo que é um povo que não se assemelha muito ao povo brasileiro. Se a gente observar, né, são basicamente pessoas brancas, não tem a presença das pessoas negras, não tem a presença dos indígenas, né? Depois a gente vai ter uma outra representação, que é a do Pedro Américo, que já é uma representação que foi criada pensando na inserção, por exemplo, dos militares, né, nessa cena,
com aí a presença dos dragões da independência, que nem existiam nessa época, né, em 1822. Então essa imagem ela é criada bem depois, já no final do século, com o objetivo de dar uma imagem de herói, né, para o Dom Pedro. Mas que, na verdade, existem várias histórias, né, de que, na verdade, essa cena lá do 7 de setembro, ela é uma cena bem mais modesta, né? Que o Dom Pedro viajava em mulas, em burros, porque eram grandes distâncias que eles percorriam ali. No caso dessa viagem, era uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então era percorrida com mulas, com jumentos, etc. Então não seriam esses cavalos todos bonitos e tal. Além disso, nem Dom Pedro, nem a sua cavalaria viajariam com roupas de gala, né? Com roupas de festa. Então esse tipo de quadro, né? Ele é uma construção que é feita se utilizando de determinados dados da história para que a gente tenha uma visualização, mas nem sempre aquilo que a gente vê, né? Por exemplo, esse quadro é bem famoso nos livros didáticos, é aquilo que realmente aconteceu naquele momento. E como esse processo aconteceu até chegarmos a essa data? Bom, além disso que eu falei, né, da vinda da família real portuguesa do Brasil, a gente começa a ter uma ampliação desses conflitos lá na Europa. E esses conflitos acabam por exigir que a família real voltasse para Portugal. Então, quando a família real volta para Portugal, e o Brasil já não era mais uma colônia, era um reino unido a Portugal, a família real deixa o Dom Pedro aqui, né? Que então não era Dom Pedro I, ainda era o Dom Pedro, o príncipe regente. E o Dom Pedro, quando fica aqui, a partir do momento que ele fica, em 1821, ele começa a ser pressionado já por uma elite brasileira, né, por políticos e etc., para que ele tomasse uma atitude em relação àquela situação que ficou. Porque ficou uma situação política bastante incomum, uma vez que o reinado voltou para Portugal, né, e aqui continuou sendo uma parte do reino. Então, ficou uma situação bastante instável politicamente, e os brasileiros já enxergavam a possibilidade de que houvesse essa autonomia política do Brasil, né? Tanto que em vários estados brasileiros, já nessa época, em 1821, vão começar conflitos, né, em busca dessa independência, principalmente na Bahia, né? A Bahia já vai ter, a partir desse momento ali da ida embora da família real, já vai ter essa discussão, né, sobre qual seria a importância de que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então isso vai acontecer ao longo desse processo. Nesse sentido, várias lideranças, né, políticas do país inteiro e etc. vão começar a construir, né, junto ao poder do Dom Pedro, essa influência, para que ele passasse a ser esse representante, né, que faria a diferença nesse momento e traria essa autonomia para o Brasil. A independência, ela é um processo pacífico? Não, de forma alguma a gente pode dizer, e isso tem sido muito, muito construído assim na nossa mente, né, de que foi aquele momento ali, chegou o 7 de setembro, Dom Pedro foi lá, gritou independência ou morte, e estava resolvido, né? Na verdade não, na verdade esse processo, como eu disse, ele começa antes. Por exemplo, lá na Bahia já estava havendo conflitos entre os brasileiros e os portugueses há um tempo, né? E a partir da independência, a partir do 7 de setembro, a construção dessa ideia de nacionalidade brasileira, ela vai ser feita a duras penas. Pela quantidade de população que a gente tinha naquela época, foi assim, uma quantidade muito grande de pessoas que morreram em guerra, né, pela independência. Acredita-se que foram mais de 5 mil pessoas que morreram em guerras pela independência. Nesse sentido, a gente teve conflitos na Bahia, a gente teve conflitos entre o Piauí, o Ceará e o Maranhão, porque o Maranhão, por exemplo, queria acompanhar a coroa portuguesa, queria continuar sendo liderado ali por Portugal, queria continuar vinculado a Portugal. Já os estados do Piauí e do Ceará acreditavam que a independência era o melhor caminho, né? Então esses estados eles entraram em guerra.
A Bahia entrou em guerra contra os portugueses que estavam na região e não aceitavam a independência brasileira, então houve um conflito constante ali por mais de um ano na Bahia. E na região sul houve um conflito extremamente importante na chamada região da Cisplatina, que é onde se localiza hoje o Uruguai. Naquela época, o Uruguai era parte, né, do Brasil, e as pessoas ali daquela região, de onde hoje é o Uruguai, queriam também que o Brasil continuasse junto com Portugal, aliado a Portugal. Então, criou-se um conflito ali naquela região que findou com a separação do Uruguai. Então, nessa época aí, houve esse rompimento, né, e o Uruguai passou a ser um país independente do Brasil. A gente vê como personagem nessa história, né, sempre se fala de Dom Pedro, mas quais são os personagens principais? Bom, além do Dom Pedro, a gente pode lembrar, né, que existem outros personagens muito importantes. Por exemplo, o José Bonifácio. O José Bonifácio de Andrada, ele foi um político que era extremamente próximo ao Dom Pedro, né? E ele tinha um pensamento muito forte nesse sentido de que aquele era o momento, aquele era o contexto histórico adequado para que fosse feita a independência brasileira. Para além disso, a gente tem, e tem buscado, a história tem buscado isso nos últimos anos, né? Reconhecer outros personagens que até então a gente não costuma ver na história brasileira. Porque a gente está acostumado, sobretudo, né, nos livros didáticos e tudo, com uma história brasileira que ela é marcada pelos grandes heróis nacionais, que é pontuada pela presença de personagens ligados à política e etc. Mas esses grandes momentos, eles não acontecem só dessa maneira, né? As pessoas, muitas vezes, elas estão envolvidas, as pessoas que estão ali no dia a dia, no cotidiano. Então, a gente tem, por exemplo, 4 personagens, na verdade. Um personagem mais conhecido, que é Maria Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro, né? A princesa do Brasil. Ela foi uma grande influenciadora de Dom Pedro. No dia 2 de setembro, véspera, né, da proclamação da independência, ela inclusive escreve uma carta para Dom Pedro, que estava viajando para São Paulo, e na carta ela diz que está na hora, né? Simplificadamente ela diz isso, ela diz, olha, ou é agora ou não dá certo mais. Então ela usa essas palavras, e quando essa carta chega para o Dom Pedro, ele leva ela muito em consideração, né, a opinião dela. E é importante dizer também que a Leopoldina é uma figura muito importante para além de ser a princesa. Ela era uma mulher extremamente estudada, né? Falava várias línguas, ela tinha vindo da Áustria. Então, apesar de ter sido a matriarca, né, ter tido vários filhos e etc., ser famosa por aguentar as traições do marido, né, Dom Pedro I, ela era uma mulher que participava ativamente da vida política. Então, nesse momento, quando Dom Pedro está viajando para São Paulo, que lá depois, no dia 7, às margens do Ipiranga, ele vai, né, declarar a independência do Brasil, é ela que é a presidente do Conselho de Estado. Ela está lá à frente dos outros políticos brasileiros, guiando o Estado. Então, é importante falar da figura da Leopoldina. Outras figuras que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco, né, são, por exemplo, a Maria Quitéria. A imagem mais conhecida da Maria Quitéria é essa que a gente trouxe aqui, que é ela usando saias, né? Mas a Maria Quitéria foi uma mulher baiana, e essas 3 aqui são baianas, que participou das lutas de independência na Bahia, e ela se vestiu de homem para entrar no exército. Então ela acreditava muito na importância da independência do Brasil naquele momento, e enquanto mulher, naquele período histórico, ela não podia entrar no exército. Então ela se disfarçou, né? Entrou com o nome de Soldado Medeiros, usava calças e etc. E participou de várias batalhas importantes. E ao final, né, dessa guerra de independência na Bahia, eles descobriram, né, o exército descobriu que ela era uma mulher, e ela foi condecorada no Rio de Janeiro, e lá ela teria ganhado o direito de usar saias, né, o direito de continuar no exército, mas de usar saias, porque naquela época era incomum mulheres usando calças, então ela seguiu com o uniforme do exército usando saia. E aí a gente tem na ponta a Joana Angélica, que foi uma freira, né, que também defendeu
a independência brasileira. Ela defendeu a independência em vários momentos, mas sobretudo quando portugueses tentaram invadir o convento que ela geria lá na Bahia. Então essa personagem também tem bastante importância. E a do meio é a Maria Filipa, que é uma mulher negra que tinha sido escravizada, e ela guiou cerca de 40 a 50 mulheres na Bahia e fez um ataque sincronizado a 42 navios portugueses, expulsando portugueses que eram contrários à independência. Essas mulheres guiadas pela Maria Filipa fizeram uma espécie de armadilha, né? E conseguiram entrar nos navios, 42 navios, e incendiaram esses navios, expulsando os portugueses. Então a gente tem outros personagens, né, que não os políticos conhecidos, né, o Dom Pedro, aqueles que fazem parte ali do centro do poder. A gente tem outras pessoas participando e a gente teve conflitos grandes pelo país, né, que geraram essa situação toda. Muito importante, né, mostrar principalmente essas 3 mulheres, porque se lembra tanto de Dom Pedro, quando 3 mulheres estavam ali também, né, tendo um papel importante na nossa história. Stael, quando a gente fala sobre a independência, a gente também pode falar nas consequências da independência para o nosso país. Isso. Quando a gente fala em consequências, né, quais foram esses desdobramentos pós-independência? Nós costumamos dizer, né, os principais estudos que existem no país mostram que houve muito mais continuidades, né, do que já existia, do que efetivamente que a gente chama de rupturas, né, que são mudanças bruscas. Então, por exemplo, um exemplo clássico é que a gente continuou usando a língua, né, dos nossos colonizadores. A gente fala português, usa o português até hoje. Então, um exemplo clássico é esse. Outra coisa é que a gente seguiu usando as leis portuguesas por um longo período ainda, né, até que fossem criadas as leis específicas para o Brasil, o que basicamente vai acontecer depois da proclamação da República, né, em 1889, que é bem mais adiante. Outra herança que a gente tem bem forte, né, dos portugueses, é que a gente continuou vivendo uma monarquia. E a gente continuou vivendo com a mesma família, né, a mesma dinastia governando. Então, de forma geral, o que os historiadores analisam, né, é que não houve essas grandes mudanças naquele período inicial. Contudo, é claro que conquistou-se, né, mais liberdade política, mais liberdade econômica, os poderes no Brasil eles foram mais equilibrados. E uma coisa que é importantíssima é que a partir desse momento da independência é trabalhado para ser constituído uma ideia de Brasil, uma ideia de centralidade, né, de entender o Brasil como único. Porque até aquele momento, enquanto o Brasil era colônia portuguesa, o que a gente tinha de principal, né, eram as províncias e etc., que são semelhantes aos estados hoje. Então a gente não tinha essa ideia de unidade. Por exemplo, pensar-se o Rio de Janeiro, pensar São Paulo, pensar a Bahia, era mais importante que pensar o Brasil enquanto unidade. E a independência vai trazer isso, vai trazer essa reflexão, né, que aos poucos os brasileiros vão se entendendo, se identificando enquanto brasileiros. O 7 de setembro é conhecido como o marco do patriotismo. Quais são as relações dessa data com o amor à pátria? Por que ela é tão importante? Bom, é importante dizer que o 7 de setembro ele é só uma das datas importantes da independência. Quando a gente fala da independência do Brasil, como eu disse, não foi o dia, né, que decidiu tudo, mas sim todo um processo que começa desde mais ou menos 1808. Então a gente tem datas, por exemplo, como o 12 de outubro, que é posterior, né, quando o Dom Pedro retorna dessa viagem que ele deu o grito da independência e é aclamado imperador no Rio de Janeiro, que está naquele primeiro quadro que a gente viu. Então, tem outras datas simbólicas e representativas de todo esse processo. Mas o 7 de setembro, principalmente ali a partir de 1889 e, sobretudo, quando aconteceu o centenário da independência, em 1922,
passou a ser a data mais referencial desse momento da independência. Por quê? Né? Essa data ela foi adotada, né? ela foi alimentada politicamente e socialmente como a data mais importante. Isso tem por objetivo colocar a figura de Dom Pedro, né, no centro das atenções. O próprio Dom Pedro fez um pouco isso ao longo da sua estada aqui no Brasil, né, antes dele deixar o Dom Pedro II como príncipe regente. Então ele foi responsável também por fomentar essa ideia de que o 7 de setembro era a data principal. E aí, em 1822, quando acontece, né, a comemoração dos 100 anos da independência, é que esse dia 7 de setembro ele vai passar a ser memorável para a sociedade brasileira. Outro momento histórico que fortalece a questão do 7 de setembro e que, ao mesmo tempo, torna o 7 de setembro o que ele é hoje para muita gente, é o ano de 1972. Em 1972, quando fez 150 anos da independência brasileira, a gente estava no meio da ditadura militar, em plena ditadura militar. Então, os militares se apropriaram dessa ideia, né, desse contexto todo aí da independência, da figura de Dom Pedro militarizada, dos dragões da independência, que estão naquele segundo quadro, né, do Pedro Américo, e se apropriaram de todo esse contexto para trazer essa ideia cada vez mais forte do patriotismo, que é o que hoje se vê muito atrelado ao 7 de setembro. Então isso foi fomentado, né, pelos militares nos anos 70, que, como está acontecendo agora, né, trouxeram uma relíquia para o Brasil. Os militares trouxeram nos anos 70 o corpo de Dom Pedro I para o Brasil, depois o corpo dele foi fixado aqui no Museu Nacional, né? E esse ano se repete essa ideia, né, de símbolo, de representação com a transferência provisória, né? O empréstimo. Portugal está fazendo um empréstimo para o Brasil do coração de Dom Pedro, que havia sido desmembrado do corpo que já tinha vindo para o Brasil. Então o coração agora vem como representação nesses 200 anos da independência do Brasil. Quando a gente pensa no contexto todo, né, esse ano a gente não tem eventos como teve no centenário e tal, mas a gente tem algumas ações isoladas como essa, né, do governo brasileiro trazer esse símbolo e do governo brasileiro incentivar as manifestações de cunho militarizado para pensar a questão do patriotismo no nosso país. E como historiadora, mestre em história, como você vê essa vinda do coração de Dom Pedro e esse 7 de setembro? Bom, eu acredito que assim, a gente tem vários símbolos nacionais, né? E a gente tem a bandeira, a gente tem o brasão, a gente tem o selo nacional, o hino nacional. E as pessoas têm pensado o conceito de patriotismo, o conceito de pátria, de forma um tanto quanto deturpada, né? A partir do momento que você usa o coração, você tem uma retomada de alguns conceitos que são um tanto quanto ultrapassados, que não simbolizam efetivamente o que é a independência, né? Já que a independência, o que seria a independência do Brasil seria efetivamente romper com as amarras da colonização portuguesa, né? Então a gente traz um símbolo que, pelo contrário, é um símbolo daquele processo de continuidade, né? Então a gente precisa pensar isso a partir de outras estratégias, né? E algo que tem sido marcante, né, na sociedade brasileira é que tem emergido uma certa confusão, né, em relação aos símbolos nacionais, a questão da soberania, do patriotismo. Patriota é aquela pessoa que ama a pátria, que presta serviço a ela. Então, quando a gente vê, né, nos últimos tempos, as pessoas associando o patriotismo a um lado A ou a um lado B, a um partido A, a um partido B, a gente entende que há
um erro conceitual, né? Há um problema, inclusive jurídico, porque a gente tem leis que defendem o uso da nossa bandeira, o uso dos nossos símbolos nacionais, que são de todos os brasileiros, que são representação da pátria, mas não de alguma tendência política, né? De algum grupo partidário e assim por diante. Então a gente tem assistido ao longo do tempo uma certa apropriação desses símbolos e até do próprio 7 de setembro, né? Que, como eu disse, tem esse princípio, essa apropriação, começando lá nos anos 70 com os governos militares, né? Quando se tenta passar essa data, que era uma data comemorada pelas pessoas, né, populares, pelos populares, e se transforma esse momento num momento que é uma festa militar, mas que, no fundo, né, é justamente a importância dela é para o povo brasileiro de uma forma geral. Então a gente tem que entender que o 7 de setembro, né, é o símbolo da nossa autonomia, da independência do povo brasileiro acima de tudo. Rael, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, por ter vindo aqui, aceitado o meu convite, né, de falar um pouquinho sobre o bicentenário do Brasil. Muito obrigado. E gostaria de te deixar algumas lembranças. Isso aqui é do nosso parceiro, a Estácio e a Nobel. Como obrigada. Sei que você gosta muito de leitura, né? Eles estão te presenteando. E esse aqui é um presente do Café com Ela para você. Agora eu tenho uma canequinha. Muito obrigada, Vânia. Obrigada. Vamos fazer um brinde. Muito obrigada a todos vocês por acompanharem e espero que possa contribuir um pouquinho para cada um entender um pouquinho mais sobre esse processo e para que cada um possa refletir, né, sobre o nosso país, sobre o que é ser independente, sobre se realmente somos independentes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que nós estamos aí cotidianamente usando expressões que não são nossas, quando a gente está com a economia atrelada a uma moeda estrangeira, quando a gente está vendendo os nossos produtos, que são produtos primários, a preços muito, muito baratos, né? Até que ponto a gente é realmente independente? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. E vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado. Nos sigam nas nossas redes sociais e até a próxima e fiquem todos com Deus. Café com Ela. Quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? A apresentação: Vânia Santana.